paz de Deus, eu nunca ministrei uma cruzada, uma festividade na igreja, apenas os dias normais, mas eu louvo a Deus por isso. Pela terceira vez eu vi o meu rosto no cartaz depois de 11 anos de caminhada. E Deus é fiel, mas isso nunca me chamou a atenção, nunca me entristeci por causa disso. Pelo contrário, que Ele cresça, que nós diminuamos, que Ele apareça, né? E que a glória dele, ou seja, permaneça na nossa vida, no nosso meio. Porque quem tem que aparecer é Jesus, quem tem que fazer é Jesus, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Se Ele não fizer, nós não fazemos. Então nós estamos aqui na dependência do Senhor nosso Deus. Amém? Livro de João, a primeira epístola ao qual escreve o apóstolo João, no capítulo de número 3, louvado seja Deus. Quero estar fazendo menção aqui o que foi lido, o amor do Pai. João, capítulo de número 3, do versículo 1 em diante, louvado seja Deus. Nós sabemos que por tempo nós temos aqui o versículo de número 8, parte final, mas nós vamos estar lendo do 3 até mais adiante um pouquinho, bem? Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram? Amém! Louvado seja Deus. O título aqui, a qual minha Bíblia está dizendo: o amor do Pai. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque é pecado e iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele não peca. Qualquer que pega não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo pega desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus, porque este é a anunciação que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Versículo de número 8: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Bem, irmãos, sempre glorificando o nome do Senhor. Para isso, irmãos, Deus se manifestou, ou seja, para desfazer as obras de Satanás. E eu quero fazer menção nessa noite, a qual o apóstolo João, ele vai dizer, ou seja, da palavra de vida, porque a vida foi manifestada e nós vimos, testificamos dela e anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, nos foi manifestada. Ou seja, ele vai começar
dizer nas obras de Deus, a qual se manifesta também através da pessoa de Jesus Cristo, a qual veio, morreu por mim, morreu por você, para lavou e remiu os nossos pecados através de um sangue derramado lá na cruz do Calvário, a qual nós particularmente, ou seja, não teríamos direito, porque de alguma forma seríamos nós gentios. Ou seja, essa promessa era para Israel, mas, ou seja, Israel rejeita Cristo e nós também fomos feitos participantes, ou seja, dessa maravilha. Porque maravilhoso é, irmãos, pertencer a Cristo. Maravilhoso é poder servir a Cristo. E nós vemos que aqui vai nos dizer através da busca de santidade. Eu louvo a Deus, ou seja, porque nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e Ele será, Ele permanece eternamente, porque a palavra dEle é imutável, Ele não muda. Às vezes a nossa atitude, a nossa palavra também, ou seja, ela não pode de maneira alguma, ou seja, mudar. Mas nós temos que buscar, ou seja, aqui como diz, a santidade. Mas ao mesmo tempo nós vemos uns versículos atrás, ou seja, que se nós, ou seja, dissermos, se confessássemos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Mas se nós dissermos, ou seja, que não temos pecado, nós também já pecamos. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado. Aleluia! O sangue de Jesus Cristo, esse que foi derramado na cruz. No dia como hoje nós vemos, muitas caminhadas pela manhã cedo, e ali, ou seja, mas nós sabemos que são coisas que particularmente não adianta nada. Nós seguimos aos ídolos de pau, de pedra, de madeira, e nós não reverenciamos, ou seja, ao Deus sem rosto, aquele desconhecido, que for anunciado, aquele que muitos às vezes conhecem somente ouvir falar. Mas eu e você, por misericórdia, tivemos a oportunidade de conhecer. É uma cruzada de milagre, irmão, sim. Mas nós vemos que também Ele veio para desfazer, ou seja, as obras do diabo. Então, ou seja, é muitas situações que Deus Ele quer nos revelar, Ele quer nos abrir o leque da revelação e nos conduzir por caminhos direitos, sem olharmos à esquerda, à direita ou para trás. Sabemos que estamos vivendo dias às vezes difíceis, dias turbulentos, dias maus, mas terça-feira tivemos a oportunidade, o Paulo Mário nos deu a oportunidade de ministrar no Jacaré, e nós dissemos que nas situações que vivemos é normal. Mas por que é normal? As nossas lutas, as nossas adversidades, elas são normais, porque nós somos seres humanos. Nós temos que passar por situações adversas, e não adianta eu chegar aqui e dizer para você que a nossa vida vai tudo bem, louvado seja Deus e como diz a sua vida, mas tem os seus altos e baixos. Mas o Senhor, Ele permanece no mesmo lugar, irmão. A Bíblia diz que Ele permanece assentado num alto e sublime trono, e os anjos estão glorificando a Ele, dizendo que santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra permanece chegando à tua glória. A glória do Senhor se manifesta, ou seja, a quem Ele quer se revelar, mas eu preciso que Ele se revele para mim. Eu preciso, ou seja, tomar uma atitude. Eu quero, Senhor, que o Senhor se manifeste, se revele. Não importa da maneira que seja, mas se revela. E como eu disse, irmãos, particularmente nunca tivemos a oportunidade de pregar uma cruzada, mas já passamos por algumas situações. A palavra sim é Cristo ao centro, mas tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor. Eu disse que eu me lembro uma vez que um homem enfermo, um homem numa cama, com os olhos irados, você viu o branco, o olho dele esfumando o canto da boca, e a mãe dele gritando desesperada, pedindo socorro, e nós passamos na hora, retornamos início da nossa
uma doença, uma enfermidade, a qual aos olhos dos homens é incurada, ou seja, que seria o vírus da AIDS. E a missionária que hoje descansa no Senhor, ela pegou uma toalha e com aquela toalha ela balançava ele, ou seja, porque ela estava com medo de tocar nele, ele todo suado, e nós oramos. E por misericórdia, irmãos, eu senti algo tremendo e repreendendo nada. Eu abracei ele, nós nos abraçamos, e ele com o olho virado, fumando no canto da boca, ou seja, já entrando particularmente numa situação difícil. E começamos a orar abraçado nele, quando eu vi uma rajada de língua, e ele retornou pedindo, pelo amor de Deus, fecha essa porta, ou seja, ele já estava vendo lá do outro lado. Ele já estava vendo a morte. E o Senhor de misericórdia nos fez passar ali. Eu gosto de citar, irmãos, assim como diz a Bíblia, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Às vezes você não prega, mas você louva. Às vezes você não louva, mas você prega. Às vezes você limpa a igreja, às vezes você intercede, às vezes você ora. Mas Deus vai te usar, ou seja, para as coisas da qual Ele precisa, na hora que Ele precisa, no momento que Ele precisa. Eu preciso que Ele se manifeste para mim, Ele vai se manifestar. Ou seja, mas quem sou eu para dizer ao olheiro como fazer? Posso? A irmã Yasmin leu aqui, nos dias a qual nós tivemos, Romanos, capítulo número 9, aquilo entrou na minha mente, entrou no meu coração. Eu fiquei observando, lendo sobre a tristeza do apóstolo, a maneira que ele expressava da sua sinceridade, da sua verdade, dizendo que nem todos que estavam também, Israel eram israelitas. Mas, ou seja, ele vai falar que havia uma promessa sobre o povo, havia uma promessa sobre Israel, essa promessa estava sobre Isaac. Sabemos que Isaac era irmão de Ismael, Ismael é irmão de Isaac, um filho de Sara, outro filho de Agar, mas, ou seja, todos os filhos de Abraão, mas a promessa estava em Isaac. Havia uma promessa, ou seja, sobre um, e se nós observarmos, nós vamos ver que quando Deus ele promete um filho a Abraão, ele vai dizer que a nação seria escravizada por muitos e muitos anos, mas chegaria um momento que ele intercederia por ela. Se nós observarmos mais à frente, ou seja, nós vemos que José, ele foi vendido, ou seja, para os ismaelitas, ele, de alguma forma, ali já começou, ou seja, sendo escravizado pelo seu próprio povo. Mas ele, ou seja, de maneira alguma, ele não negou a Cristo. Para onde ele passou, ele foi. Ele permaneceu. Se nós observarmos, eu olho muito esse tipo de situação. Se nós formos olhar, o Senhor, ou seja, guardou e livrou José, colocou como governador. Ele buscou a Davi, ou seja, lá no campo, no meio das ovelhas, onde ninguém dava nada por ele. Ele fez, ou seja, de um menino, louvado seja Deus, ainda pequeno, quando seus pais, ou seja, vão levar no tempo, como assim anualmente José e Maria faziam com Jesus. Eles retornaram para casa, quando eles viram após alguns dias, eles foram observar, Jesus não estava, ele estava onde? No templo, ensinando. Ele estava lá ensinando, irmãos. Mas o que eu quero dizer com isso? Se nós observarmos, irmãos, o apóstolo João vai dizer: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Nós esperamos, participamos do retiro. Foi uma bênção, Josué tem sua palavra forte, o pastor Edson, depois, pela misericórdia, Deus deu uma lacada de fogo. Foi a coisa mais linda. Louvado seja Deus. Alguns dias depois, irmãos, o irmão Edson, o pastor Edson pregou na igreja. E acredito que todos na mesma euforia para ver aquele mover, mas aí foi diferente.
pastor nos trouxe algo, ou seja, acerca até, creio eu, particularmente da mensagem, a qual nós estamos, para quem prestou atenção na mensagem, porque aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Não adianta eu expulsar demônio, não adianta eu pregar, não adianta eu louvar, ou seja, se eu realmente não quiser conhecer a Cristo, de uma profundidade, de algo sobrenatural. O profeta Oséias, ele disse, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque o povo estava sendo destruído porque faltou o conhecimento. Nós já vemos isso particularmente da palavra do Antônio. Ouvimos isso aqui, que haveria tempo que teria não fome de pão nem sede de água, mas ouvimos a palavra. Irmãos, nós temos que realmente temer a Cristo. Se eu disser que eu não erro, que eu não peco, eu já pequei. Porque nós sempre dizemos que somos pecadores, errantes, sem pensamento, atitude, palavra, trabalhar no gesto. Se nós adiantarmos o texto a qual nós lemos, nós vamos ver que havia entre Caim e Abel, ou seja, algo de errado, porque as obras de um foram aceitas por pena justa, de outro não. Porque, ou seja, ele permitiu que o maligno se apoderasse dele. E hoje, irmãos, com todo respeito, eu tenho um cargo, eu sou um evangelista com misericórdia, mas isso não me faz diferente do Arnaldo que está chegando, do Tiago, do Paulo Marcos, do Rafael, do Eves. Não me faz diferente como ser humano, não. Pelo contrário, assim, posso eu outrora me assentar e aprender com eles, assim como Jesus trouxe, ou seja, uma mensagem dentro do tempo. Assim como ele pregou, ou seja, naquela sinagoga, também já fui iniciante. E o Senhor tratou comigo de muitas formas. Mas eu só não posso, ou seja, não vou dizer que por essas situações, como eu tinha oportunidade, ministro. Aconteceu coisas comigo, experiências de vida, só que se em algum momento, ou seja, eu também vi o Senhor pegar e dizer assim, porque se ele precisar quebrar o vaso, ele quebra. Se ele precisar amassar o vaso, ele amassa. Se ele quiser fazer outro vaso conforme os olhos dele precisam fazer, ele vai fazer. Então, ou seja, eu aprendi muita coisa, irmãos. Entre aspas, vamos dizer assim, ainda preciso aprender mais e mais. Eu não me importo de assentar e ouvir. Se tiver oportunidade de falar, se tiver oportunidade de adorar o Senhor, de louvar o Senhor, amém, mas eu adoro o Senhor, ou seja, mesmo ali no meu cantinho. Eu tenho certeza que nessa noite tem corações aquebrantados, contritos, ou seja, que precisam e estão sedentos, ou seja, de Cristo. E se nós observarmos, ou seja, nós vamos ver que o apóstolo João, ele vai dar alguns conselhos. Quem ama obedece. Tinha que haver obediência, tinha que haver respeito. Ele vai dar conselho também, filhinhos estregos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais estregos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens estregos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecem. Eu vos escrevi, pais, porque já conheces aquele que é desde o princípio. Vos escreve, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Ele vai dizer, ou seja, que sois fortes. Porque só de você estar aqui hoje, irmão, você venceu muitas batalhas. Você venceu, ou seja, muitos levantes. Você vivenciou situações que por mim, às vezes por outros,
Ele sabe porque nós fomos chamados, porque Ele nos chamou. E a primeira coisa, irmãos, para que Ele, porque Ele nos chamou, porque Ele nos amou primeiro. Foi assim com Filipe e Natanael, quando eles se achegaram. Filipe vai dizer: encontramos aquele que disse ser o Cristo. Ah, mas esse é Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Ele disse: Senhor, vem ver. Vem ver. Vem ver. Quando Natanael vai se apresentar a Jesus, ele disse: olha aí. Eis aí, um verdadeiro israelita com ele não matou. Aí ele vai acreditar. Mas porque ele disse isso, ele acreditou. Mas ele: eu tenho certeza que daqui por diante tu verás os anjos do Senhor subindo e descendo. Ou seja, vão glorificar o nome do Senhor. E você veio aqui para adorar o Senhor, irmãos. Se você precisa de cura, se você precisa de libertação, você veio no lugar certo. Nós aqui somos seres humanos, comedores de amor, mas o Espírito de Deus, aquele que nos purifica de todo pecado, o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado, ou seja, Ele sim, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode transformar, e basta uma palavra do Senhor, assim como foi na vida do servo, do centurião, e algo aconteceu. Eu não sei qual o seu problema, eu não sei qual a situação adversa, mas eu sei que o Senhor Jesus, Ele pode fazer um milagre, porque operando o Senhor ninguém impedirá. Quem vai impedir o agir de Deus? Quem? Ninguém. E nós sabemos que o Senhor, irmãos, por mais que às vezes você olhe: Senhor, eu não tenho visto nada, não tem acontecido nada. Não se preocupe não, irmãos. Eu quero que você acredite apenas em uma promessa. Separei algo aqui, irmãos. Ele disse que foi dessa forma que a coisa formada dirá quem formou, porque fez isso. O oleiro faz outro para honra e desonra. Mostra, pode ir, e revela isso. Ele mostrou o poder, irmãos, na sua ira, e revelou o poder, ou seja, o suportar com paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Às vezes nós vemos as coisas acontecer, nós vemos situações, ou seja, que muitas das vezes vai te chamar a atenção, vai nos chamar a atenção, e nós vamos questionar Deus. Mas a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Então eu não posso colocar realmente Deus contra a parede: Senhor, o Senhor faz isso, faz aquilo. Não, deixa Deus agir. Deixa Deus mover, deixa Deus fazer. Porque a vontade de Deus ela é perfeita e ela é agradável. Ela é agradável. Isso porque nós começamos e estivemos ali lendo esse livro de Romanos capítulo 9. Ele dizia que o desejo do coração era orar por Israel e era para a salvação. Havia zelo de Deus? Havia, mas não havia um entendimento correto. Não havia um conhecimento, ou seja, realmente o zelo de Deus havia, mas não havia um entendimento. Mas Deus, Ele, por sua misericórdia, Ele observava. Mas, ou seja, o fim da lei é Cristo, para justificar a quem crê. Nós temos que crer em Jesus, confiar em Jesus, porque agora, irmãos, que nós estendemos as nossas mãos cansadas, agora que nós conhecemos ao Senhor e vamos prosseguir a conhecer a Ele, e até o final. E o final não é aqui não, irmãos. Há um final seguinte, a qual foi os nossos fôlego de vida, qual foi assoprado às nossas narinas, porque
A matéria, o pó, ela vai descer a sepultura, a terra, mas o Espírito ele precisa voltar para aquele a quem nos enviou, ou seja, para Deus. Ele vai voltar para Deus. Há um ponto final aqui na terra, mas há um lugar preparado para mim e para você nas mansões celestiais, ou seja, é isso que nós temos que crer e acreditar. Senhor, é difícil a situação lá em casa. Senhor, estou passando por tribulações, por lutas, batalhas que parecem que não vão ter fim. Mas continue crendo, continue acreditando, porque o seu lugar não é aqui, o meu lugar não é aqui. O Senhor não nos chamou, ou seja, para que nós venhamos perder a esperança, não creia. É difícil. E nós vimos que muitos irmãos, infelizmente, pararam no meio do caminho e nós nos entristecemos, porque nós queríamos que estivesse conosco, que também, ou seja, recebe a salvação, mas ainda até o final, ou seja, dessa vida, ainda há uma oportunidade. Então clame ao Senhor, ore ao Senhor, ou seja, entregue os seus caminhos, entregue os caminhos nas mãos do Senhor, porque tudo mais Ele vai fazer, porque Ele pode fazer. Eu particularmente eu posso profetizar na sua vida, eu posso orar por você, mas quem pode fazer é Deus. É Ele que faz. A graça, é o que tem poder, irmãos. É o que tem tudo de honra, de glória e de toda adoração. E quem somos nós? Somos seres humanos, mas nós temos o privilégio de ser chamados de filhos. Outrora, Israel rejeitou. E nós tivemos a oportunidade de ser, e nós vamos nos agarrar como se fosse a nossa vida. Se a tristeza veio no seu coração, se alegre. Se a angústia bateu na sua mente, ou seja, ela vai ter que sair e bater em ti. Não permita que ninguém vos engane, não permita que ninguém vos diga que você é perdedor, porque o Senhor te chamou para ser vencedor. Te chamou para vencer batalhas, te chamou para seguir em frente, te chamou, seja, para mudar as vidas que precisam ouvir uma palavra da sua boca. Mas eu quero te adiantar uma coisa: quando você não tiver palavra, não se preocupe. Porque aos que olharem para você vão ter que ver o brilho do Espírito de Deus sobre a sua vida. E isso é o mais importante. Irmãos, que Deus ele possa sempre se manifestar para desfazer as obras do adversário de nossa alma. Porque eu e você somos totalmente dependentes. Eu não sei se era isso que os irmãos almejaram ouvir nessa noite, mas é isso que o Senhor nos permitiu trazer ao coração da igreja do Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade e que Deus continue abençoando os irmãos. Amém? Louvado seja Deus, perdão pela hora.